Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou falar sobre um dos fundamentos de licitude no tratamento dos dados pessoais, que é a ideia de consentimento. Então, logo de cara, a gente já vai lá para o nosso artigo 4º do RGPD, que é o artigo das definições, e o número 11 fala então sobre o que é o consentimento. E essa definição, ou vai ser essa definição, que vai então estabelecer o critério para que, com base nesse mesmo consentimento, uma empresa possa de maneira lícita tratar os dados pessoais da pessoa singular. Então vamos lá. Como você pode ver aí, consentimento do titular dos dados é uma manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita. Então fazendo aqui um parênteses para explicar, esses são os 4 critérios aí, né, que definem como que essa manifestação de vontade do titular dos dados, ou seja, da pessoa singular, é caracterizada pelo regulamento. É uma manifestação de vontade livre, portanto o indivíduo não pode estar sob nenhum tipo de pressão para decidir desse ou daquele jeito. Ela tem que ser específica, e específica por quê? Por causa do princípio da limitação que eu falei em aulas anteriores, ou seja, o consentimento, essa manifestação de vontade, vai ser um consentimento para um ponto específico, ela não pode ser abrangente ou genérica, dizendo, eu cidadão, eu pessoa singular, consinto no tratamento dos meus dados pessoais pela empresa X, ponto. Quer dizer, isso não é um consentimento específico. Não é uma manifestação de vontade específica, ao contrário, é genérica, é abrangente demais. Ela tem de ser informada, ou seja, a pessoa singular precisa ter todas as informações necessárias, ou fundamentais para embasar a sua manifestação de vontade, e essa informação deve estar, por exemplo, em uma política de privacidade do site, da empresa, e ela tem de ser explícita, ou seja, deve ser, não pode ser feita de maneira subentendida, ou a pessoa singular ela precisa então explicitamente manifestar o seu consentimento no tratamento daqueles dados pessoais. E aí isso é explicado inclusive no restante aí desse dispositivo, ou seja, manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. Ou seja, não é simplesmente aquela opção lá na hora da compra que diz assim, ao clicar nesse botão você concorda com a nossa política de privacidade. Quer dizer, o site que tem esse tipo de redação, ou esse tipo de consentimento, ele não está agindo de maneira lícita com base no RGPD. Por quê? Porque nesse caso a manifestação de vontade não é livre, já que ele está sendo obrigado a concordar com aquilo dali, por exemplo. Ou ela não é explícita, porque de repente a pessoa nem lê aquilo dali ou nem vê aquilo dali, ou aquela situação também que você vai fazer uma compra e já tem lá pré-selecionado, já tem pré-marcado, Então nessas situações não há esse consentimento, não é uma manifestação de vontade livre ou específica ou informada ou explícita, e portanto o consentimento nesses casos não serve como garantia de licitude do tratamento dos dados pessoais da pessoa singular. Depois a gente vem aí para as condições aplicáveis. Aqui eu vou apenas indicar aí para você a leitura do artigo 7º do RGPD, porque essas condições estão detalhadas por lá. O importante aqui é que você entenda essas 4 características típicas ou específicas dessa manifestação de vontade. Ela deve ser livre, deve ser específica, deve ser informada e explícita. Se elas não estiverem presentes, o consentimento não pode ser utilizado como argumento da garantia da licitude do tratamento dos dados pessoais. E aí vem esse detalhe que eu estou falando.
O consentimento só será considerado como livre se a pessoa em causa exercer uma verdadeira escolha e se não existir nenhum risco de fraude, de intimidação, coação ou consequências negativas importantes se o consentimento for recusado. Então, por exemplo, há alguns dias atrás, aí no finzinho do mês de agosto de 2018, eu entrei no site de uma universidade daqui de Portugal porque eles estavam fazendo uma propaganda de uma pós-graduação que me interessou. Na hora que eu entrei na parte lá de duração do curso, né, e do valor, tinha lá um pequeno formulário. Então eles pediam um nome, pediam um e-mail, pediam um telefone e tinha ali embaixo assim: clicando aqui, você dá o seu consentimento para que nós possamos te mandar propaganda relacionadas ao curso que você tem interesse, relacionadas à instituição como um todo e também de terceiros. E em seguida tinha uma outra frase que dizia assim: aceitar esses termos é fundamental para que você possa receber as informações sobre o curso. Então vejam quantos erros, veja você quantos erros estão presentes nessa frase. Primeiro, ali não houve finalidade, limitação de finalidade, como eu falei em aulas anteriores. Ou seja, o meu objetivo ali como consumidor é obter preço, né, duração e preço daquela pós especificamente. Eu não quero saber de outros elementos da instituição, da universidade. Se eu quisesse, eu ia atrás, mas eu não quero. Então, esse é o primeiro erro. Não houve ali a aplicação do princípio da limitação de finalidade. Segundo, eles não estão deixando um consentimento livre. Eles estão me obrigando a aceitar que eu receba propaganda da faculdade como um todo, da universidade como um todo, e estão me impedindo de ter acesso àquela informação se eu negasse, se eu não aceitasse esse consentimento. E um terceiro erro, eles estavam dizendo explicitamente que iriam divulgar os meus dados para outras empresas, o que fere o princípio da confidencialidade, porque eu não estou passando meus dados para outras empresas, eu estou passando para aquela universidade. Então percebam, mais uma vez repito, o número de erros em uma única frase infringindo princípios do regulamento. E só de curiosidade, eu como consumidor, o que eu fiz? Eu não preenchi o formulário e não tenho mais interesse em realizar essa pós-graduação. Outro aspecto aqui, que é importante, que eu já falei, mas é bom a gente aqui ressaltar. Não se caracterizam como consentimento o silêncio, ou seja, o consentimento ele precisa ser explícito, né? Ele não pode simplesmente ser pela negação, então o silêncio não garante o consentimento. Opções pré-validadas também não configuram consentimento ou omissão da pessoa natural. Ou seja, não há que se falar em consentimento tácito. Então, a pessoa singular, ela precisa explícita e inequivocamente dizer que consente com o tratamento daqueles dados pessoais. Caso contrário, repito, vai haver a infração ao princípio da licitude no tratamento dos dados pessoais com base no consentimento. É claro que se a empresa se enquadrar naqueles outros princípios ou naqueles outros fundamentos da licitude do tratamento que eu expliquei na aula passada, na segunda parte da aula passada, não há problema algum. Mas se a empresa se fundamentar apenas no consentimento e exigir um consentimento tácito, por exemplo, ou exigir um consentimento que não seja livre, aí ela está agindo de maneira ilícita no tratamento desses dados pessoais. E aqui é importante destacar que a revogação do consentimento só produz efeitos para o futuro. Quer dizer, o cidadão ele pode dar o consentimento hoje e retirar esse consentimento daqui a um mês, por exemplo. Então é óbvio que dali a um mês a empresa não poderá mais tratar aqueles dados pessoais porque ela não tem mais o consentimento. Porém, durante o período em que o consentimento for válido, aquele tratamento dos dados feitos pela empresa com base no consentimento continuam produzindo efeitos.
Depois a gente tem aqui, é importante destacar o considerando 42 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que diz o seguinte: não se deverá considerar que o consentimento foi dado de livre vontade se o titular dos dados não dispuser de uma escolha verdadeira ou livre, ou se não puder recusar nem retirar o consentimento sem ser prejudicado. Ou seja, isso aqui é para reforçar aquilo que eu já disse antes, né? Ou seja, a manifestação da vontade deve ser livre e não haverá então tal liberdade se ele não dispuser efetivamente de uma escolha verdadeira, ou ainda se ele não puder recusar ou retirar esse consentimento. Já vi alguns sites que aparecem lá, né? Por causa do RGPD, aparece lá o bannerzinho embaixo dizendo assim: nós utilizamos cookies e etc, etc, né? E aí tem lá o botão permitir, e o segundo botão é fechar esta janela. Quer dizer, nesse caso, que escolha o cidadão tem, que escolha a pessoa tem. Ou ela aceita, ou ela fecha a janela, e ao fechar a janela não está explícito ali se a pessoa está recusando ou não. Porque o botão de fechar a janela, por exemplo, pode ser simplesmente um botão de encerrar aquilo dali com o aceite do cidadão, né? Ou seja, caracterizando aquele consentimento tácito que eu falei agora há pouquinho. Então, essa é uma situação que infringe a licitude do tratamento dos dados pessoais com base no consentimento. E aqui a gente tem esse exemplo, né, para ver isso de maneira prática. Os scanners em aeroportos, você vai lá embarcar e é obrigado a passar pelo scanner no aeroporto. E aí veja, o cidadão pode não estar satisfeito com essa situação de ter de passar pelo scanner, tirar cinto, tirar sapato, etc. Mas ele dá o seu consentimento, né, para evitar atrasos e para evitar a perda do voo. Nesse caso, o consentimento obviamente não é livre. Não é livre por quê? Porque o cidadão é meio que obrigado a passar por aquilo dali. Especialmente se, por exemplo, ele, infelizmente, estiver um pouco atrasado. Quer dizer, ele vai se sujeitar mesmo sendo contra. Portanto, o consentimento nesse caso não é livre. E aí você vai me dizer, então o scanner no aeroporto infringe a proteção de dados pessoais? E aí a resposta é não. Por quê? Porque o fato do consentimento, nesse caso, não ser livre, não tira a ilicitude do scanner no aeroporto. Por quê? Porque o scanner no aeroporto, neste caso, está se fundamentando juridicamente em outros elementos que estão presentes no regulamento. Lembrem-se, repito aqui o que eu falei na aula passada. Existem aqueles 6 fundamentos para a licitude do tratamento de dados pessoais e o consentimento é apenas um deles. Então, neste caso aí do aeroporto, o fundamento é outro. Pode ser o cumprimento de uma obrigação legal, ou seja, existe uma lei que diz que todos que vão embarcar em aviões devem passar pelo scanner. Então eu não tenho o consentimento da pessoa natural, mas eu estou cumprindo uma obrigação legal. Ou ainda a ideia do interesse público. Quer dizer, é de interesse público que as pessoas sejam escaneadas para se evitar qualquer tipo de ato que possa prejudicar ali a coletividade. Então, nessa situação do scanner, percebam, é lícito a existência do scanner, o processamento, o tratamento daqueles dados pessoais que são obtidos quando a pessoa passa pelo scanner? Sim, são lícitos. E qual é o fundamento da licitude? Nessa situação, não é o consentimento, é a obrigação legal, cumprimento de obrigação legal, ou o interesse público. Então percebam, repito, que existem vários fundamentos, 6 fundamentos, para garantir a licitude, e o consentimento é um deles. Por isso que eu coloquei aqui. Em síntese, o consentimento é importante, claro, porque trata diretamente da pessoa, né, ou obtém-se o consentimento diretamente da pessoa, mas ele não é o único critério na licitude da proteção de dados pessoais. Existem ainda os outros 5 fundamentos que nós vamos ver nas próximas aulas e que também vão garantir essa licitude nesse tratamento. E por isso que eu coloquei, neste exemplo aqui, tão importante quanto o consentimento é o cumprimento da lei. Ou seja, se uma empresa está cumprindo uma legislação, ela tem um fundamento legal e legítimo para realizar o tratamento dos dados pessoais conforme exige o regulamento. E para a gente terminar, eu deixo aqui essa sugestão de leitura, essa recomendação de leitura da Gabriela Zanfir, que é esse texto aí
né? Forgetting about consent, why the focus should be on suitable safeguards in data protection law, que está disponível no site do SSRN, em que ela fala sobre o consentimento como não sendo o principal elemento aí da licitude no tratamento dos dados pessoais. Vale a leitura. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão do consentimento, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que com certeza irei responder para você em uma próxima aula. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se encontra então no nosso próximo vídeo. Até lá!